Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Cripto e hoje trazendo uma análise das minhas expectativas para os próximos dias no mercado mundo afora, o mercado tradicional aí, né, levando em conta o nosso índice do dólar, Nasdaq e a correlação aqui com o nosso mercado de criptoativos. Beleza? Então, sem mais delongas, já senta o like, já senta o dedo no like nesse vídeo, se inscreve, deixa seu comentário e bora lá comentar nesse vídeo aqui que vai ser um vídeo informacional, rápido e simples para vocês, tá? Rapaziada, então os principais pontos, né, que eu vou debater com vocês são as minhas expectativas para os próximos dias em relação ao nosso fechamento semanal e também o que eu espero do curto prazo para o BTC entre o dia de hoje e o dia de amanhã. Certo? Então, rapaziada, é o seguinte, alguns pontos que estão me chamando a atenção para nossa finalização de semana, né? Hoje a gente está no dia 1 aí, tá? Ainda faltam alguns dias para a gente chegar no domingo, tá? O nosso dia aí de fechamento semanal, de fato, é no dia 4, então a gente ainda tem algumas horas, né? Alguns dias para que o preço trabalhe. Temos 3 dias e 3 horas para que o candle semanal trabalhe. Neste contexto, eu vejo uma visão, de certa maneira, positiva para o BTC, por quê? Porque a gente tem um gráfico aqui no semanal que faz um movimento de fundos mais baixos, mas no RSI a gente já tem o preço vagando na região 30 com fundos mais altos. Então isso aqui é uma divergência bullish, né, em relação ao RSI semanal do BTC. E isso é muito interessante porque se a gente atrelar ao gráfico da Nasdaq no semanal, a gente vai ver que a semanal também tem uma divergência bullish. A gente tem aqui fundos mais baixos, mas já temos uma estrutura de fundo duplo sendo formada, retomando acima de um ponto de fundo que foi perdido, com fundos mais altos no RSI. Então a gente também tem uma divergência bullish aqui no gráfico da Nasdaq, né? E até mesmo a gente pode atrelar essa marcação na Nasdaq, a gente vê que ela tem espaço para subir até a média 80 nessa zona de resistência aqui, próximo aos 12.792 pontos. Então a Nasdaq está assumindo um movimento positivo, né? Acima da média móvel de 8, vindo de uma divergência bullish na RSI e fundos mais baixos aqui no preço, né? Então o preço não mostrava isso com clareza, mas o RSI mostra a divergência bullish claramente para nós. Temos que tomar cuidado, obviamente, porque aqui eu estou lidando com gráfico semanal, mas se a gente for olhar no diário, né, e até mesmo semanal, aqui a gente está chegando próximo à zona de 50 do RSI. Então o preço ele vai começar a ter dificuldade conforme se aproxima da média de 8. Mas temos espaço aí para que a Nasdaq trabalhe até a média de 80, na verdade, tá? A média de 8 está por baixo, essa média azul é a média de 8, e essa média branca que está fazendo um papel de resistência por cima do preço, né, como fez aqui próximo aos 13.300 pontos, é a média de 80. Então a gente ainda tem a média de 8 trabalhando por baixo da de 80, mas ela está fazendo aquele movimento de contorno, né? Esse movimento de contorno normalmente é para trazer uma reversão. Então aqui vai ser um ponto de teste. Nos 12.800 pontos vai ser realmente um ponto de teste, onde hoje a gente vai romper e fazer um pivô, né? Ou iremos romper essa zona e fazer um pivô acima da média para continuar subindo, ou a gente vai formar mais um topo aqui e voltar a cair. O que é mais provável não tem como saber. A gente vai ter que ver de fato na prática. Porque normalmente quando o preço perde a média 80 historicamente, a média 8 ela fica contornando por baixo da de 80 e daí acha um ponto interessante de consolidação de ordens e sobe. A gente vai ter que ver essa decisão. Mas falando sobre o semanal, temos espaço para que a Nasdaq suba e temos uma divergência bullish na Nasdaq e no Bitcoin. Isso é bem interessante na nossa correlação, levando em conta que o Bitcoin é influenciado positivamente e negativamente pelos mercados tradicionais. Ok? Dólar tem espaço para cair até a média 80. Então a gente ainda vê um espaço bem legal, né? O dólar inclusive fez uma troca de polaridade nessa zona, fazendo como se fosse uma inside bar, tá? E tá entregando queda no semanal. Então no semanal do dólar temos espaço para cair até a região 30, temos espaço para buscar a média de 80, enquanto temos espaço para buscar a média de 80 para cima na Nasdaq. Então essa correlação, pensando no fechamento semanal, é muito interessante. Isso pode mostrar que a gente pode ter um mercado mais positivo nos próximos dias. Beleza? Então agora, sem mais delongas, rapaziada, vamos para o gráfico diário discutir mais sobre o curto prazo e sobre o que nos espera no curto prazo do BTC, tá? Então, meus queridos, o BTC teve um movimento de alta muito interessante, ok? Do dia de ontem para cá teve um movimento de alta bem interessante, tá? Com volume aí praticamente, né, do nosso candle diário alcançando quase 5%, e é normal agora que ele corrija 50% deste movimento. Então, o que é sensato a gente fazer? A gente pegar o movimento primário que ele fez por último, né, e puxar uma Fibonacci e ver onde é que seria o melhor ponto de concentração de ordens compradoras para de repente pegar um long, né? Vocês podem ver que ele fez uma onda primária aqui, fez uma onda corretiva dentro da acumulação e aqui nesse ponto ascendente, inclusive eu comentei com vocês nos últimos vídeos, ele achou uma concentração de ordens e foi para a lua, né? Então a gente pode puxar uma Fibonacci a partir daqui e agora trabalhar no 4 horas, um bom ponto de entrada e uma previsibilidade de onde que o preço tende a buscar. Olha o que é interessante, rapaziada. Se a gente pegar o gráfico semanal, o gráfico do 4 horas do BTC, perdão,
o gráfico do 4 horas, a gente consegue fazer uma marcação bacana no RSI. A gente consegue fazer aquela marcação superior que eu deixei para vocês, que está operando como um ponto de resistência, e a gente consegue também fazer, né, uma marcação inferior que está funcionando como um ponto de suporte, tá? Então agora focando no suporte, que o ponto de resistência a gente já segurou, e já é claro que o preço tende a corrigir, ele tende a descontar, né? Depois de uma subida como essa, é normal a gente descontar, já estamos descontando inclusive. Então, acredito que o BTC vai vir buscar aqui, né, próximo até a média de 80, nos 16 mil dólares 700 como um ponto de reteste, tá? Zona aí que coincide com 38 de Fibonacci, mas também ele pode cair um pouquinho mais até 0,5, tá? A gente vai ter que ver como é que o preço vai confluir no curto prazo e também analisar o RSI. Zona de 50%, tá? Próxima aqui a média de 80, vai coincidir mais ou menos com a zona de 50 do RSI, próximo a esse ponto de tendência. Então, é bem provável que o BTC venha buscar uma concentração de ordens neste exato ponto de tendência, tá? Então, ele pode vir até 0,5 ou, quem sabe, até 0,61 de FIBO. Então, você tem que levar em conta o quê? Quanto de espaço o preço tem para corrigir de fato, se a gente for levar em conta o Price Action e essa acumulação. Se a gente for levar em conta o Price Action e essa acumulação, a gente vai ver que a zona de rompimento do BTC foi principalmente nesse topo aqui, né? Neste topo que coincide com a acumulação deste canal que a gente ficou acumulado há alguns dias. Então essa zona aqui foi uma zona onde precisamos fazer, né, uma troca de polaridade com uma correção bem trabalhada, próximo a 38 e próximo a 0,5, tá? Mas pode vir buscar até a ponta aqui da nossa acumulação em 0,61. Então entre essas zonas aqui a gente pode puxar um caixote para demarcar onde é que seria a nossa zona de decisão de entrada para um long, caso o BTC entregue essa oportunidade de fato. Então, mais ou menos nesse caixote aqui, né, entre 61 de Fibo e entre 38 de Fibonacci, vai ser onde o preço vai começar a concentrar mais ordens de compra, onde vai ter mais liquidez concentrada. Por quê? Porque é a zona de tendência, zona de sobrevenda. A gente tem que buscar esse ponto como um ponto de pivô, um ponto de compra para voltar a subir. Porque aqui as pessoas já compraram demais ao longo dessa subida. Agora o mercado está liquidando. Só que vai chegar um momento que o mercado vai liquidar tanto que daí o institucional vai comprar e é um momento bom da gente entrar a favor das instituições, né, onde todo mundo vai começar a vender suas posições, porque a instituição força, né, a venda para todo mundo que está preso aqui e fechando posição e lucrando. O institucional vai lucrando. Chega um ponto que muita gente já fechou posição, o institucional manipula o mercado para cima porque todo mundo começou a vender e aqui, né, onde concentra o maior ponto de liquidez, por enquanto vai ser o ponto onde a gente tem que cuidar. Certo, meus queridos? Então, só vou tomar uma aguinha aqui, né? A gente fala demais. E vamos dar sequência pro gráfico de 1 hora agora. Rapaziada, no gráfico de 1 hora, tá? A gente já tá chegando numa região aqui de sobrevenda, então é normal o preço querer começar a trabalhar um pouco para cima, tá? Mas não digo que seria a melhor posição de long, apesar do preço querer trabalhar para cima, porque este trabalho do preço para cima é para voltar a cair, possivelmente para vir buscar esse ponto de reteste que eu falei para vocês. Se a gente levar em conta essa acumulação aqui, ó, que o BTC rompeu, seria natural ele vir fazer um reteste mais ou menos nessa zona aqui, fazer um topo mais baixo e voltar a cair. Então até mesmo a gente pode puxar uma Fibonacci para a tendência de baixa e vocês vão ver que o ponto de reteste de pivô dá exatamente no rompimento da zona. Então só vou pegar aqui um pincel. Então eu acredito que seria natural o preço vir trabalhar aqui um reteste na zona, próximo a 0,5, próximo a 50% deste movimento, né? 50% deste movimento. Então se a gente pegar aqui 50% do movimento seria aqui na metade, um pouco acima da região 50. O preço bater aqui e voltar a cair para vir fazer um fundo de fato na região 30. Então eu estou olhando mais para o lado da queda agora, levando em conta 4 horas, para tomar decisões no time frames menores, como 1 hora, do que olhar para alta, né? Porque apesar da gente ter um RSI numa hora que já está lá na sobrevenda, ele tende a voltar a subir somente para retestar e voltar a cair. Porque olha o contexto do nosso 4 horas, não faz sentido focar em compra exatamente nesse momento, né? A não ser que a gente faça uma inversão muito forte acima da média e a não ser que a gente volte acima do ponto ascendente. Então, o BTC aqui, ele estava enquadrado num canal de alta, né? Um movimento de canal, movimento ascendente. Então, a gente só teria uma assertividade de entrada para o long se a gente retomasse acima desse topo aqui, ó, no curto prazo, né? Se a gente retomasse acima desse ponto, acima da média móvel de 8, trocando polaridade, daí sim poderia se tomar uma posição, mas igual é arriscado. Ainda acredito que é mais provável um pivô na zona para voltar a cair e pegar uma concentração de ordens próximo aqui aos 16 mil dólares e 500, que acredito que é a zona mais segura de dispensar no long, e também a gente estaria chegando próximo à nossa zona da região 30, que é onde realmente concentra bastante ordem de compra. Ok? Então, meus queridos, a gente tem que ficar esperto nisso, tá? O BTC no momento, na minha visão, né, tá com uma correlação mais para vir buscar uma correção depois de ter subido tudo isso, e a gente pode achar um ponto de compra aqui,
do que ele de fato começar a subir a partir daqui. Beleza? Tem que tomar cuidado que os movimentos próximos à zona já estão bem manipulados, né? Olha a manipulação que o BTC teve hoje. Então, quando a gente às vezes quer tomar a decisão para compra no curto prazo, próximo às zonas que são muito manipuladas, a gente fica à mercê desse tipo de movimentação. Por isso, para quem opera a curto prazo, que eu gosto de operar a curto prazo, tem que buscar operar nos pontos mais tranquilos em relação aos time frames maiores. Então você não tem que tomar a conclusão de qual ponto é o melhor para entrar baseado numa hora, em questão de viés, em questão de comportamento. Porque não é só o conhecimento, não é só o que o gráfico está te entregando. Por quê? Porque se o preço subir acima dessa zona aqui dos 16 mil dólares e 900 e retomar acima desse topo, provavelmente a gente vai ver uma boa oportunidade de long para o curto prazo, porque a gente vai ver o BTC voltando acima de uma zona de concentração de ordens e voltando uma movimentação ascendente numa região de sobrevenda. Isso é interessante. Só que não adianta de nada você querer pegar todas as oportunidades se você está vendo que daí no 4 horas você vê um preço com mais probabilidade de queda do que de alta, mais favorável para vender do que para comprar. Então eu gosto de tomar as minhas decisões do 1 hora baseado no time frame de 4 horas, baseado no viés que ele me entrega. Então, nesses pontos aqui foram pontos excelentes para comprar Bitcoin, né? Para fazer trades, pontos excelentes para fazer posições de compra, posições de long. Né? Agora a gente está no momento corretivo, então seria interessante a gente esperar a correção vir aqui buscar a média de 80, buscar uma concentração de ordens aqui e uma entrada numa hora. Beleza? Então, rapaziada, resumindo, o que eu espero para as próximas horas é a gente vir aqui próximo aos 16 mil dólares e 600, vir testar essa zona, tá? Até mesmo porque o dólar ele já caiu demais no curto prazo, então seria natural o dólar começar a dar uns respiros para o dia de amanhã, tá? Porque a gente já está numa região muito forte de sobrevenda, principalmente nos time frames menores. A gente está enfiado lá na sobrevenda, né? Bem perto da região 30. Então, com um dólar assim, depois de ter caído bastante e depois de já ter entregado uma alta extensa para o mercado no curto prazo, né, 5%, seria natural o dólar dar um respiro de alta e isso trazer um respiro de queda para os mercados. Né? A Nasdaq também subiu arduamente, seria natural a Nasdaq dar uma corrigida. Então, para as próximas horas, aguardaria, para as próximas horas e para o dia de amanhã, espero uma correção do Bitcoin até os 16.500, espero também uma correção da Nasdaq e um respiro de alta do dólar. Beleza? Então é isso, meus queridos, passei as informações para vocês, vai ter mais conteúdo amanhã, fiquem ligados aqui no canal que eu vou estar informando vocês no Telegram e nos stories do Instagram, beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário se gostou do vídeo e tamo junto.